graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, o crescimento da igreja. Na aula passada, no capítulo 4, as primeiras perseguições, nós havíamos recomendado a leitura de Atos, capítulo 3, versículo 1, a Atos, capítulo 5, versículo 42, e tratamos dos seguintes assuntos. No tópico 1, a cura miraculosa do coxo. Qual a principal abordagem de Pedro no seu segundo sermão? Tópico 2, a igreja em oração. Qual a causa da morte súbita de Ananias e Safira? E qual foi o principal recurso que a igreja dispunha para enfrentar as ameaças do poderio mundano? E hoje, no tópico 1, a instituição dos diáconos. E recomendamos a leitura de Atos, capítulo 6 e capítulo 7. Amados, entendam. Os 5 primeiros capítulos de Atos testemunharam a implantação da igreja em Jerusalém e os começos da oposição a ela por causa da sua pregação de Jesus. A comunidade cristã de Jerusalém cresceu rapidamente. Logo passou a incluir judeus que tinham vivido dispersos, naturais da Galileia e da Judéia, e mesmo alguns dos sacerdotes. Apesar da oposição por parte das autoridades e líderes religiosos de Israel, a igreja crescia e se fortalecia. Mas com o crescimento surgiu um problema que poderia ter sérias consequências. Então, no princípio, a igreja em Jerusalém cuidava dos seus membros pobres, especialmente das viúvas. E é que, amados, nós temos que entender isso, é que uma viúva, naqueles dias, não tinha as possibilidades que a sociedade moderna oferece. Ou seja, pensão por morte do marido, ou mesmo algum tipo de aposentadoria, né? Ou um amparo visando o seu sustento material. Então, devido à falta de organização na execução desse trabalho, as viúvas que pertenciam ao grupo de crentes de fala grega, os helenistas, estavam sendo negligenciadas pelos judeus de fala hebraica, que perfaziam ali a maioria, ok? Então, humanamente falando, havia nisso uma base para um futuro rompimento entre esses dois grupos, caso algo não fosse feito. Face ao problema e à possível instalação da desordem no seio da congregação, os apóstolos convocaram uma reunião da comunidade cristã de Jerusalém e colocaram o problema e sua solução das seguintes maneiras. Atos, no capítulo 6, do versículo 2 ao versículo 4. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, isso pareceu bem à congregação. Em atendimento à orientação apostólica, foram indicados para exercer a função diaconal os seguintes cristãos: Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau. Estes foram, pois, os primeiros 7 diáconos da igreja. E, mais uma vez, frisando, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, é significativo que os 7 oficiais escolhidos pela comunidade cristã e designado pelos apóstolos para supervisionar essa atividade. Qual era esta atividade? Servir às mesas.
Então, tivessem todos nomes gregos, sendo provavelmente judeus helenistas, ou de fala grega. Né? 2 dos 7, Estevão e Filipe, estavam destinados a deixar permanentemente marcas do seu serviço na igreja. Amados, ambos se projetaram muito além dos limites dessa função especial para o qual eles foram designados. Estevão parece ter tido, aliás, uma compreensão excepcional ou excepcionalmente nítida do rompimento total do cristianismo com o culto judaico. Com isso, ele deixou assinalado o caminho pelo qual, mais tarde, Paulo caminharia. Ok? Então, os apóstolos demonstraram grande sabedoria na solução dessa dificuldade, convocaram os membros da igreja e sugeriram a eleição de 7 homens, aos quais se pudesse confiar o cuidado pelos pobres. Né? Se vê aqui, fica bem nítido, se vê, pois, que a igreja foi democrática, desde o princípio. Seu governo não foi um clericalismo autoritário, mas uma forma de república cristã. O povo foi quem elegeu, quem escolheu os 7, enquanto que os apóstolos apenas oraram, impondo as mãos sobre eles, destinando-os ao exercício da nova missão que a eles fora destinada. Observe, outra lição que esse incidente nos ensina é que deve haver distinção entre os oficiais da igreja e os ministérios da igreja. Né? Então, observe, uma classe para servir à mesa, e essa tinha qual função? Para administrar as finanças e cuidar dos necessitados, e a outra, dedicar-se à pregação e à oração. Né? Então, a indicação dos apóstolos também mostra quais devem ser as condições morais, intelectuais e espirituais daqueles que irão ser indicados como membros do ministério cristão. E nós sabemos muito bem que os diáconos são a base, né? Ou a parte inicial desse ministério. Né? Se eles já deviam ter esses pré-requisitos, então, quanto mais você fosse alçando novos postos, mais você devia ter essas condições morais, intelectuais e espirituais cada vez mais nítidas, ainda que sejam indicados para o exercício de funções ligadas à administração das finanças e de assuntos temporais da igreja. Deve ser de bom testemunho, mais uma vez para nós lembrarmos, de bom testemunhos, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Observa, amados, a integridade e a inteligência não são bastante. Também se requer espiritualidade. Tá? É isso que nós temos que buscar, a espiritualidade. E, mais uma vez, dos 7 primeiros diáconos da igreja de Jerusalém, 2 se destacaram como bem-sucedidos pregadores. Foram eles, Estevão e Filipe. Principalmente Estevão se destacou dos demais como homem cheio de fé, graça, sabedoria e o poder espiritual. E lá em Atos, no capítulo 6, versículo 8 e versículo 9, diz: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, a igreja primitiva provou a promessa de Jesus quanto à ajuda do Espírito Santo, que ele estaria com eles, né? Então, seus membros sempre conseguiam oferecer provas em prol da sua fé, que dificilmente seria derrubadas pelos argumentos dos opositores. Nos dias de Estevão, haviam inúmeras
sinagogas em Jerusalém, algumas das quais construídas por judeus de várias nacionalidades, para o seu uso particular. Mas vamos entender isso melhor. Então, 5 dessas sinagogas pertenciam aos cidadãos de Cirene, Alexandria, Cilícia, Ásia e Roma. Tarso, a cidade onde Paulo nasceu, ficava na Cilícia. Portanto, Saulo pertencia à sinagoga de Tarso, né? Ou deste grupo, ok? Então, entenda. Todos os sábados, após a cerimônia do culto, naquele mesmo recinto, travavam-se acaloradas discussões sobre a pessoa e a doutrina de Jesus, o Nazareno, né? E, em meio a essas discussões acerca de Jesus e de sua obra, surge, então, o diácono Estevão, jovem israelita, de nome grego, conhecedor profundo da história do povo eleito, ou o povo de Israel. Então, Estevão tinha a sua fé fundamentada nas promessas divinas. Por isso, seu dinamismo espiritual o impeliu a um incessante testemunho para provar a supremacia divina do Evangelho sobre a lei mosaica. Nem mesmo os judeus mais cultos, educados nos centros de cultura grega e que se julgavam superiores aos outros judeus, tiveram sabedoria o suficiente para refutar a verdade ou as verdades do Evangelho proclamadas por Estevão. Sua palavra era convincente e poderosa. Ele possuía a unção, a direção e o agir do Espírito Santo. Então, entenda, o discurso de Estevão perante o Sinédrio foi, na sua maior parte, um resumo comentado da história do Antigo Testamento, culminando numa repreensão mortais, caracterizando os judeus como responsáveis pelas mortes, ou pela morte de Jesus. E diz Lucas que, enquanto Estevão falava, o seu rosto brilhava como se fosse o rosto de um anjo. Está lá em Atos, capítulo 6, versículo 15. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Né? Mas observe, a história, ela sempre se repete. Então, eles, não podendo ser adversário e resistir às palavras de Estevão, passaram a acusá-lo. Né? De princípio, Estevão foi acusado de atacar o templo, centro da cultura e adoração de Israel. O templo era a vida da cidade de Jerusalém. Então, para a manutenção do seu culto, contribuíam os judeus do mundo inteiro. Então, das multidões de peregrinos que se deslocavam para lá para as festas, que regularmente ocorriam, né, provinham grande renda para a cidade. Então, observe, atacar o templo é atacar a subsistência dessa cidade. Portanto, à vista de todos, né, era atacar o meio de vida daqueles homens. Então, era, pois, necessário fazer calar a boca de Estevão. E então, lá em Atos, no capítulo 6, versículo 11, subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Observe, amados, as autoridades, pois não tiveram dúvidas em levar Estevão a juízo, com base na denúncia, né? Da denúncia do povo, mesmo que esta seja falsa.
A acusação contra ele foi praticamente a mesma formulada contra Jesus antes. Marcos, no capítulo 14, versículo 58, diz: Nós o ouvimos declarar: Eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. E contra Paulo, mais tarde, lá em Atos, capítulo 21, versículo 28, e gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo, profanou esse recinto sagrado. Então, eles alegavam que ele cogitava a destruição daquele santo lugar, aquele templo, né? Então, vamos entender o que estava acontecendo. Estevão viu-se perante o mesmo concílio que crucificara Jesus, e que dias antes havia proibido os apóstolos de falar em nome de Jesus. Ali estavam os mesmos sacerdotes, Anás e Caifás, a lançarem-se contra ele como feras, enquanto que os demais circunstantes ali iam atirando pedras. Enquanto sucumbia, ele disse, Atos capítulo 7, versículo 56, Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. O céu, amado, se abrira para lhe oferecer a entrada. Morreu como morrera Cristo, sem qualquer ressentimento contra os seus algozes, e orando. Atos capítulo 7, versículo 60. Senhor, não lhes impute este pecado. Saulo era provavelmente o único doutor da lei que se achava presente no ato da execução de Estevão. E as últimas palavras de Estevão atingiram o alvo em cheio, indo se alojar bem no fundo do coração de Saulo, preparando o evento do caminho de Damasco. De fato, amados, a última oração de Estevão teve tão grande influência sobre a pessoa de Paulo ou de Saulo que nos diz Agostinho, o cristianismo deve a conversão de Saulo à oração de Estevão. Quem ousaria crer que dentro e em breve Saulo estaria ocupando o lugar de Estevão e que Saulo iria empenhar-se toda a sua energia, sua força, sua disposição a fim de elevar bem alto a bandeira do Evangelho de Cristo, tornando-se uma figura ímpar do cristianismo. Entenda esse ponto, porque é importante. Depois de Jesus, Paulo foi o maior homem de Deus de todos os tempos. Ele testemunhou de Cristo no Areópago de Atenas, na sede do Império Romano, bem como nos mais distantes lugares. Né? E aqui nós encerramos essa parte. Ele, mais do que qualquer outro, estabeleceu o cristianismo nos principais centros do mundo de então, daquela época, alterando, assim, o curso da civilização moderna. Né? Você tem a noção, a maioria dos livros do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Né? Então, olha o modo de Deus agir. Daqui a pouco nós vamos nos aprofundar mais sobre esse assunto, né? Sobre o chamado de Paulo e a transformação
que Deus havia preparado para ele. Mas tudo isso começou, como diz Agostinho, através da oração de Estevão. Eu também acredito nisso, né? Eu também acredito. Porque muito pode, em seus efeitos, a oração de um justo, né? Amém? Então, na próxima aula, nós estaremos no tópico 2, a perseguição e dispersão da igreja. Recomendamos, para ficar mais fácil de você entender, recomendamos a ler a leitura de Atos, do versículo 1, melhor, Atos capítulo 8, versículo 1, a Atos capítulo 9, versículo 43. 2 capítulos. E vamos tratar dos seguintes temas, responder as seguintes perguntas. Qual foi o resultado da perseguição e dispersão da igreja? Como chegou ao conhecimento do evangelho aos samaritanos? Em quais circunstâncias se deu a conversão de Saulo? Ok? Então, nós encerramos essa aula por hoje, pedindo a você que você não esqueça de deixar ali o seu like, né? Porque ajuda o canal, além de você difundir, divulgar essas aulas, né, para os seus amigos e familiares. Seja um evangelizador dessas pessoas. Estude com ela essas lições, né? Faça os seus comentários, deixe ali os seus comentários. Se você teve alguma dúvida ou tem uma pergunta, não esquece de deixar ali nos comentários a sua questão para nós podermos estarmos te respondendo. Amém? E vamos juntos. Nosso objetivo é crescer em conhecimento e graça e estarmos cada vez mais próximos do nosso Senhor. Que Deus abençoe os irmãos e até a próxima aula.